Fala aí, torcedor palmeirense, eu chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo só dia 22 contra a equipe do Curitiba. Está perto, né, galera? Palmeiras que tem desfalque nesse jogo aí. Tem informação também sobre o mercado da bola, informação interessante sobre Rômulo. Será que o Palmeiras pode fazer grana com o Rômulo? E o negócio pelo Danilo, galera? Será que pode zebrar mesmo? Será que o Palmeiras não vai trazer o Danilo? Tem informação também sobre Fabinho, que esteve na mira do Palmeiras há muito tempo. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Vem cá, pro jogo contra o Coritiba, não vamos ter o Alan, não vamos ter o Paulinho, provavelmente não vamos ter o Flaco Lopes. Já tem 3 aí, desfalques pro ataque. Não vai ser muito simples montar esse ataque, né? Não se sabe quando que o Arias vai voltar. E o Sousa tá com um probleminha no tornozelo lá, não jogou, parece que sentiu uma nova contusão. Tô preocupado com esse jogo do dia 22, hein? É cedo pra eu ficar preocupado ou não? É um jogo difícil, o Palmeiras vai ter alguns desfalques já por conta da suspensão, né? O Paulinho e o Alan, especificamente, né? Não dá pra saber o que vai acontecer, pra ver como esse time vai voltar, né, Massa? Mais uma vez, a parada veio num momento ruim pro Palmeiras. O Palmeiras era o líder ali. Tá certo que o último jogo foi complicado contra a Chape, e tá certo também que o time jogou desfalcado já de muita gente, né? Jogou um time praticamente reserva. Engraçado, também levei o meu filho a esse jogo. Foi o segundo jogo que ele foi ver do Palmeiras em loco. Segundo jogo que o Palmeiras joga de amarelo. O Palmeiras não joga com o uniforme do Palmeiras. Olha a raiva que me dá isso, viu? Mas, enfim, o Palmeiras ali mostrou muito coração, né? Mostrou muita vontade de não desistir da partida. Mas não tem como saber como volta o Palmeiras no 22, né? Porque não é dar uma pausa, depois dar um play e o time volta igual. Não tem como saber. Mas, cara, eu duvido que tenha se perdido muito nessa parada aí. Então eu aposto que o Palmeiras vem pra fazer uma partida razoavelmente boa. E se tá ruim pro Palmeiras, pro Curitiba não tá muito melhor, né? Então... Não sei não, galera. O Palmeiras toda vez que tem essas paradas aí pra data FIFA, e agora também com essa parada data da Copa pra Copa do Mundo, o Palmeiras volta com uma nhaca danada, hein? Vamos que vamos, acho também que é jogo para não pensar em nada diferente de 3 pontos. É claro que se vier um empate e das circunstâncias isso pode acontecer, mas eu imagino que o Palmeiras é jogo para não perder ponto lá não, Massa. Perfeito, é isso aí, é jogo para não perder ponto, não dá para perder ponto lá contra o Coxa. Bom, Danilo, a sua apuração segue aquela firme, ele não vem, né? Mas ele virá, ele volta ao Brasil na quinta-feira, viu, Diego? Sim, pelo menos pro Brasil ele vem, né? A informação que eu tenho, conversando com as fontes, até depois da eliminação voltei a conversar, a situação não muda muito. O Palmeiras não vai pagar nada muito acima de 20 milhões. O fato da Copa do Mundo dele não ter sido tão positiva não faz com que chegue uma proposta absurda, mas se o Botafogo prefere negociar para fora do Brasil, os empresários do Danilo preferem negociar para fora do Brasil também. O jogador prefere o Palmeiras, mas também entende que pela carreira dele, se vier uma proposta da Europa, seja de um clube de expressão, vale mais para ele. E tem a questão salarial. Muitas pessoas falando, Danilo tem um acerto salarial com o Palmeiras. A informação que eu tenho não é essa. Não há acerto salarial algum do Danilo com o Palmeiras. Inclusive seria um enrosco, porque o Danilo ganha acima do teto do Palmeiras. O Danilo ganha no Botafogo um salário parecido com o do Abel Ferreira. Então eu acho muito difícil essa negociação sair. Torço para que tudo isso se reverta, mas o Palmeiras não vai cometer loucuras para que o Danilo venha. Tem informação até onde eu sei, o Palmeiras não vai cometer loucuras para que o Danilo venha, e o Abel não conta com o Danilo no planejamento. O Abel conta com a permanência dos 11 titulares, que a gente já sabe quais são, né, os 11 titulares. Ele falou, ó, não precisa trazer ninguém, não mexe nos meus 11. Será mesmo, galera? Vocês acreditam no que o Diego está falando? Será que o Abel Ferreira não conta com o Danilo? Olha, com todo respeito ao Diego aí, eu duvido que isso aí seja verdade, galera. E os 11 vão ficar. E ele não conta necessariamente com o Danilo. Se vier, óbvio, vai agregar, um jogador que tem a selo de aprovação de todo mundo, mas não é uma coisa que tá, assim, mais perto de acontecer do que não acontecer. Não sei se você tem algo diferente disso, mas... O que eu tenho é uma apuração do Leandro, né? O repórter lá do Paraná, que cobre também o Palmeiras, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui correto para não ser injusto, né? Ele até publicou ontem no X dizendo que... Nossa, eu tô te ouvindo muito baixinho. Melhorou agora? Leandro Andrade. O Leandro Andrade tem essa apuração, né? De que é possível sim que o Danilo venha
por um valor em dinheiro, mais 2 jogadores e tal. E Mas o Botafogo nem pode pegar jogador, né? Então, ele fala sobre isso também no texto lá no X, dizendo que os 2 transfer bans do Botafogo, os mais caros, já foram retirados e tal, e que seria mais ou menos essa a conversa. Mas eu prefiro me manter calado, tá? Acho que ele não conheço o Leandro, tô aqui vendo o perfil dele aqui, ele mesmo que trouxe a informação de Palmeiras tem uma proposta de 18 milhões da Atalanta, e essa informação também, na minha fonte também não existe essa proposta, né? Mas vamos esperar, cara, vamos torcer para que o Danilo venha, agrega demais, né, Massa? Acho que é um jogador diferente, é um jogador que se aclimataria muito rapidamente ao trabalho, por conhecer o Abel muito bem, por conhecer o clube muito bem, acarretaria algumas mudanças, né, no elenco, alguém teria que sobrar desse time, e acho que hoje o time tá bem encaixadinho. É claro que o Danilo, tem lugar em qualquer time, mas a gente tá falando de tirar o Marlon Andrés ou tirar o Alan, é complicado, né? Tipo, o Alan, que é um cara que tem aí sondagens do exterior, é um cara bem cotado para sair, mas se ele ficar no banco, por exemplo, até o final do ano, ele perde valor de mercado também. Negocia o Alan, pô. Se o Danilo chegar, esperamos que chegue mesmo, que não seja verdade a informação do Diego aí, negocia o Alan no futebol europeu e tá resolvido. O Danilo tem que ser titular do time do Palmeiras aí. Então isso também tá na conta do Palmeiras, né? O Palmeiras investe uma grana pra trazer o Danilo, aí vamos supor, tira o Alan do time, e aí o valor de mercado dele cai. E tem o Paulinho no banco também, tem mais essa, hoje o Paulinho é banco do Palmeiras. Então tem muita coisa no balaio aí, né? É difícil a gente prever. O que eu tenho do Danilo que me parece razoável, essa informação com a qual eu tenho bastante segurança de lidar, é que o salário do Danilo é bem acima do teto do Palmeiras, de jogadores, bem acima, e de que o Palmeiras não vai passar muito de 20 milhões para tentar trazê-lo. Se couber tudo nesse pacote aí, ótimo. O desejo do cara realmente é jogar no Palmeiras, mas o desejo maior dele é que a carreira dele continue rendendo para ele, com certeza, porque ele é jovem, ele pode vir Palmeiras em outro momento, né? Perfeito. Pode vir em outro momento, mas vamos ver. Vamos atualizar a questão de mercado da bola, o Cauã, que é o que a galera gosta, que é o que a galera pede tanto. Esse pessoal aí do nosso palestra, galera, são muito bem informados. Liga só nas informações que eles vão trazer para nós aí. O pessoal perguntando do Rômulo. Vamos lá. Saiu alguma informação agora há pouco sobre o interesse do Internacional no Rômulo. Palmeiras tem sondagens do Rômulo. Alguns times europeus sondaram o Rômulo e ficaram de fazer proposta para ele nas próximas semanas. Tem times da Série A também interessados, mas hoje os principais interessados são clubes europeus. Então, a tendência é que o Palmeiras venda para o mercado europeu. Tendência, não é o que vai acontecer, que está cravado. Muito por conta do valor que o Palmeiras quer. O Palmeiras quer entre 5 e 6 milhões de dólares pelo Rômulo. Então, quer recuperar o valor e ele está em alta na Série B, né? Então... Vai estar venda, viu? E o Inter não tem tanto dinheiro assim, é um time que sempre sofre questão financeira também. Então, não sei se vai rolar a proposta do Internacional. A minha apuração dá conta que a prioridade nesse momento, Cauã, é vender ele para um time europeu, até por ser uma quantia mais acessível para o mercado de lá. E é um jogador que o Palmeiras tem que fazer dinheiro, né? Comprou, não deu certo, foi uma aposta, assim como o Richard Rios que deu certo. O Palmeiras tem que aproveitar ele muito bem na Série B novamente para o Novo Horizontino, fez um Paulistão muito bom. Então o Palmeiras tem que aproveitar esse bom momento. A gente trouxe há algumas semanas atrás, o Palmeiras já planejava vender ele e agora vai aquecer principalmente para o mercado europeu. Com certeza, e quando a gente olha e fala assim, puta merda, o Palmeiras tem uma meta de venda enorme, o Palmeiras tem uma meta de sei lá quantos milhões de venda. Se o Palmeiras não quiser vender Alan, não quiser vender Flaco, quiser dar uma segurada no seu elenco, ô Léo, é daí que vem a grana. Esses picadinhos, sabe aquela história de pouco em pouco a galinha enche o papo? O Palmeiras tem que fazer isso. Você vender o Rômulo por 6 milhões de dólares ou 5 milhões de dólares, eu acho uma baita venda. Você não vai vender ele por 10. Você vende ele por uma venda de média para valor de médio para alto pro Rômulo. Com certeza, eu concordo com ele, porque o Rômulo, com todo respeito, é jogador de Série B, né? Com a camisa do Palmeiras não conseguiu jogar, sentiu o peso da camisa, e olha só, o Rômulo tá cheio de moral, hein? Time europeu interessado no Rômulo e o Palmeiras precisa fazer negócio com esse jogador, hein? Recuperar o que investiu no Rômulo. Agora, se vender pro Internacional, aí o Palmeiras vai tomar outro calote, porque o Palmeiras ainda tem dinheiro a receber do Tabata, que o Inter até agora não pagou o Palmeiras, né? Tá louco, gente. O Rômulo é jogador de Campeonato Paulista. Pelo amor de Deus.
Então, o Rômulo é uma baita venda que o Palmeiras faria. Eu acho que o Internacional não vai ter essa perna, tanto que o Inter é um time que faz os caras sofrer para receber, que é exemplo melhor do que o Thiago Maia com o Flamengo. Tiveram quase que... Acho que meteram no rolo do Vitão a dívida do Thiago Maia, né? Então... E o Palmeiras paga ainda o Internacional pelo Maurício. Então a gente tem tudo isso. De Palmeiras o Palmeiras teve que renegociar com o Inter a questão do Tabata. Exato. Exatamente. Foi o que eu acabei de falar. Wesley, que o Inter não pagou o Cruzeiro, aí teve um negócio que o Cruzeiro não pagou o Palmeiras, já foi um rolo assim do Wesley também. O Internacional mal das pernas financeiramente, mas vamos ver, pode ser, né, Léo? Pode ser uma possibilidade pro Rômulo, mas conseguir um bom valor no Rômulo, é nessas que o Palmeiras vai conseguindo bater sua meta de venda. Que nem a gente já trouxe várias e várias vezes a questão Rômulo, Naves, esses caras que vão saindo por 5, 6, 7 milhões de dólares, 7 milhões de euros, 5 milhões de euros, é assim que o Palmeiras vai conseguir na grana, e logo sai algum extraterrestre, pega neto da nossa base pra gente vender por 60 milhões de euros de novo. Então, e o nosso querido, como o João fala aqui, o Eduardo Conceição, que tomou uma punição inacreditável da Conmebol, tá treinando lá com o profissional, tá completando os treinos nesse período de Copa, né, Léo? E é um cara que o Palmeiras também bota muita expectativa. E vamos ser sinceros, né, Leozinho? Com a vitrine que o Palmeiras ganhou no futebol mundial como formador, o Palmeiras já consegue uma graninha em qualquer jogador revelado na sua base. Então o Palmeiras consegue vender qualquer jogador revelado na sua base por pelo menos mais de 6, 7 milhões de euros. Isso é um fato. Estou tentando lembrar o valor que foi o Rômulo aqui. Acho que foi 20 milhões, foi? Ou 20 foi o Richard? Não, o Richard foi 1 milhão, só foi 6 milhões e meio de reais. É 7 milhões de reais. Pareceu 7 milhões de reais. Barato, hein? O Palmeiras pagou 7 milhões de reais pelo Rômulo. Audiência legal demais aqui pra gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Pra gente falar bastante de Palmeiras. E vocês perguntaram sobre Danilo. Se liga só agora que o pessoal aí, o que o Léo vai falar sobre o Danilo, galera. Será que a informação dele tem a ver com a informação do Diego lá no canal do Massini, galera? Se liga só. Vamos falar sobre Danilo. Pessoal, Danilo. Pergunta que o Léo mais vai ouvir na vida dele. Vamos Quem mandou você querer apurar sobre o Palmeiras? Vamos lá. Até esse momento, 20 horas e 57 minutos do dia 7 de julho, não há ainda no Palmeiras e no Botafogo nenhuma conversa pelo Danilo. A gente trouxe no meio da Copa do Mundo, Cauã, que o Palmeiras tinha aumentado a expectativa pelo Danilo por conta da baixa minutagem. Isso se concretizou ainda mais. Ele entrou poucos minutos na sequência da competição. A gente vem trazendo o cenário há bastante tempo. O Palmeiras sabia, tinha certeza, que se o Danilo não fosse protagonista na Copa do Mundo, os valores não passariam dos 30 milhões de euros. E não aconteceu. O Botafogo desejava 40 milhões de euros, mas isso não vai acontecer. Isso, nesse momento, não vai se concretizar. É muito difícil que um gigante europeu venha fazer uma proposta. Então, nesse momento, a nossa apuração do nosso palestra dá conta que não há ainda nenhuma conversa entre Palmeiras e Botafogo pela contratação do Danilo. Vai acontecer? Vai acontecer. Palmeiras mantém o interesse? Sonha com o Danilo? Sonha com o Danilo. Mas nesse momento ainda não há nenhuma negociação em curso entre Palmeiras e Botafogo, e o Botafogo promete dificultar e muito as tratativas com o Palmeiras. Tem uma questão muito importante, que é a questão envolvendo o John Textor, que não está mais no comando. Isso pode facilitar bastante a negociação, porque o John Textor dificultaria por ser o Palmeiras, mas a nova gestão está pensando muito na questão financeira também, e isso pode facilitar. Então, vão ter muitos capítulos ainda. Vai esperar o Flamengo dar proposta? Não, Ricardo. Eu acho também difícil o Flamengo mandar uma proposta. Mas, de maneira geral, o Palmeiras sabe o que precisa agora para fazer. Mas o Brasil foi eliminado há alguns dias. O Danilo está voltando, vai ter férias agora nos próximos dias. Então, vai acontecer na sequência. E o Botafogo também não vai querer vender agora, porque sabe que pode chegar uma proposta lá na frente de um time europeu. Então, muita hora nessa calma, vão surgir muitas informações, vão surgir muita coisa. O Nonato.
Olha isso, galera. O Léo aí do nosso palestra também não confirmou a chegada do Danilo. Na verdade, ele não falou também que o Danilo não vai vir, né? Já o Diego lá participou aí da live do Massino, já disse que o Palmeiras não vai trazer o Danilo. Então essa novela aí, um fala que vai vir, outro fala que não vai vir, mas a gente vai ficar sabendo logo, o torcedor do Palmeiras não aguenta mais essa novela Danilo. Pra mim, ele vem sim para o Palmeiras. E o salário do Danilo, será que é tudo isso mesmo, galera? Eu não tenho essa informação bem do salário do Danilo, que ele ganha próximo ali o salário do nosso técnico Abel Ferreira. Eu acho que não é tanta grana que ele ganha não, né, galera? Mas se ele ganhar aí, vai ser complicado mesmo. Mas eu acredito que o Danilo vai ser jogador do Palmeiras. Perguntou se o Fabinho ainda tá na lista do Palmeiras. Não, a gente já falou sobre o Fabinho também. O Fabinho, ele ganha sozinho o que ganha Flaco Lopes, Vitor Roque, Paulinho e Andrés Pereira juntos. E o Fabinho nunca demonstrou, o Palmeiras queria assim o Fabinho, e o Fabinho nunca demonstrou o interesse de reduzir o salário dele. Não tem como o Palmeiras pagar mais de 11 milhões de reais por mês para um jogador de futebol. Então, não tem como trazer Fabinho, não tem como trazer Gabriel Jesus, que também ganha mais do que os 3 atacantes do Palmeiras somados. Então esses caras não tem como trazer, porque esses caras não querem reduzir o salário. Se esses caras não se enquadrarem na realidade do futebol brasileiro, esses caras não jogam nunca mais no futebol brasileiro. Então, é assim que funciona. Mas é um bom questionamento, Nonato, porque no começo do ano o Palmeiras tentou o Fabinho, quer dizer, tentou já no passado, tentou de novo esse ano, e houve a mesma coisa do Fabinho. Aqui eu tô ganhando isso. O que dá pra gente fazer? Não dá pra fazer nada. Vai fazer o quê? O cara ganha 11 milhões de reais por mês? O que você vai fazer com ele? Fala pra ele, porra, mano, que salário, da hora, mano, boa sorte aí, boa sequência de carreira pra você. Não tem como nem competir com isso. O Maurício. Porque o Maurício, né, depois do jogo, ele deu uma declaração. Eu não sei se ainda tudo que está envolvendo... Caralho, ficou esquisito. Vou de novo, a declaração do Maurício. Eu não sei ainda tudo que está envolvendo o meu nome. Na Copa, aqui, eu dei uma saída das redes sociais. Não quis ficar olhando muito. Então, realmente, não sei o que está acontecendo, o que é verdade e o que não é. Essa é a primeira fala do Maurício. Depois ele completa. Isso aí, suposta proposta, eu vou deixar com o meu empresário e com o pessoal do Palmeiras também, que eles possam resolver isso da melhor forma possível, mas meu foco vai estar sempre em jogar e ajudar o Palmeiras. Então foi isso que disse o Maurício, não confirmando que tem nada por ele, não confirmando que existe proposta, mas aqui a gente já explica o que está acontecendo, né? Não chegou nada até agora pro Palmeiras, tá? Pode ser que ainda chegue, mas até agora a Atalanta não oficializou nada não. Que teve, o que mais tem no futebol é você ligar e perguntar, e aí, como é que funciona? Quanto é? Até agora, não chegou nada oficial à Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode ser que chegue agora, o Paraguai foi eliminado, quando ele voltar a treinar, pode ser que chegue. Mas como a gente já explicou algumas vezes aqui, 18 milhões de euros não é um valor que normalmente a Atalanta pratica no mercado, principalmente se é um jogador que não atua no futebol europeu, e quando a Atalanta pratica valores de 18, 20, 25, 30 milhões de euros, primeiro eles pegam o cara por empréstimo, para ver se o cara vai dar certo lá, e se der certo, aí eles compram. Porque clubes italianos não estão financeiramente bem, na sua grande maioria. Então, é bem improvável que chegue uma proposta de 18 milhões de euros, mas daquilo, se chegar, vende na mesma hora. É muito difícil que chegue, mas nesse momento não chegou nada oficial ainda pelo Maurício, por isso que ele não sabe de nada, não chegou nada ainda, mas vamos ver se nos próximos dias chega alguma coisa. Mas como a gente já disse, né, o foco do Palmeiras neste momento é manter os jogadores que são titulares e suplentes que entram com frequência, ou seja, manter a mesma estrutura, você não ter apenas os 11 caras que a gente já está identificando que são titulares, mas você ter pelo menos 17, 18 jogadores que, com esses 17, 18, a gente leva uma temporada inteira e ainda tem alguns outros atletas que podem entrar ao decorrer dos jogos. Então, o Palmeiras quer, porque passou, né, por um processo recente de reformulação, saiu um batalhão de gente, chegou mais um batalhão de gente, então agora o foco é dar um corpo, dar uma estrutura, mexer o menos possível. Por isso o Palmeiras não vai sair contratando Deus e o mundo, o Palmeiras também não vai vender Deus e o mundo. O Palmeiras vai
negociar alguns caras que não têm muito espaço, mas que têm um certo valor agregado de mercado. É isso aí, galerinha palmeirense. Essas foram as informações do nosso Palmeiras aí. Tem gente falando aí que o Danilo não vem pro Palmeiras. Vocês acreditam no que o Diego falou? Companheiro aí do nosso querido Massini. Se vocês acham que o Diego está falando a verdade, será que as fontes dele são de confiança, que o Danilo não vai mesmo vir para o Palmeiras? O pessoal do nosso palestra ali, o Léo, né, deixou bem claro que o Palmeiras ainda não fez proposta. Não é que não fez proposta, né? A proposta tá lá, mas o Palmeiras ainda não reiniciou as conversas com o Danilo, né? Danilo que nem chegou ainda no Brasil, né? Danilo que chega nessa quinta-feira, mas por enquanto tá quieto o negócio, né? Mas pra mim o Danilo vem sim pro Palmeiras porque não vai aparecer uma proposta grande de um time grande da Europa, galera. Eu acho muito difícil aparecer porque a participação do Danilo na Copa do Mundo foi muito discreta, né? O Danilo foi muito pouco aproveitado pelo Ancelotti aí. E jogou na última partida, entrou tímido ali no segundo tempo, não participou muito do jogo, então não foi muito usado pelo Ancelotti, a seleção brasileira, então não despertou grande interesse de grande clube lá do futebol europeu. Mas a gente sabe como são os europeus, na mesma hora que a gente acha que eles não se interessam, eles demonstram interesse. O Rômulo aí, não sei quais são os clubes que estão interessados nele, né? Mas segundo a informação do pessoal do nosso palestra, hein, tem time europeu de olho no Rômulo, galera. Quem diria? Então imagine só o Danilo, né, galera? Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela aí que o torcedor do Palmeiras não aguenta mais. Já o Fabinho é um bom jogador, para mim deveria ter sido titular da Copa do Mundo, no lugar aí do Casimiro, mas o Ancelotti optou pelo Casimiro. Mas o problema do Fabinho é o salário, né, galera? 11 milhões de reais ele ganha por mês jogando na Arábia. O Palmeiras não vai pagar esse valor. Então, se ele quiser mesmo vir para o Palmeiras, vai ter que se enquadrar dentro do padrão no futebol brasileiro, que o salário do teto salarial é bem mais baixo, né? Outro jogador difícil o Palmeiras trazer, mas trazendo o Danilo tá bom, né, galera? O importante é o Palmeiras trazer o Danilo novamente. E falando em Palmeiras, o torcedor do Palmeiras está ansioso para ver o Palmeiras jogar de volta. O Palmeiras que tem desfalques importantes para esse jogo contra a equipe do Coritiba. A notícia é boa que o Barbosa pode jogar essa partida. O Barbosa que também tinha sido aí julgado pelo STJD, né? Tinha sido punido também, mas ele conseguiu, né, uma redução na pena aí e vai poder participar dessa partida. Já o Paulinho, o Alan e o Abel Ferreira seguem cumprindo as punições, então não estarão nesse jogo aí contra a equipe do Curitiba. Curitiba que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O torcedor do Palmeiras está ansioso para ver o Palmeiras jogar aí, mas com essa Copa do Mundo dá muito saudade do Palmeiras, ainda mais agora que a seleção brasileira foi eliminada. Agora falando sobre o Rômulo, o Palmeiras tem que aproveitar aí o hype do jogador que vem fazendo uma boa Série B pelo Novo Horizontino. É impressionante como o Rômulo joga bem só com a camisa do Novo Horizontino, né, galera? No Palmeiras o cara não consegue desenvolver um grande futebol. Um cara que tem talento até, mas parece que é jogador de time pequeno. Então o Palmeiras tem que aproveitar também e fazer grana com o Rômulo aí para poder investir em bons jogadores. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!